Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de oração e de estudo bíblico na Palavra de Deus da Igreja Batista em Vila Nova. Então você pode, neste momento, se unir a mim como igreja, eu aqui na igreja, você aí na sua casa, nos unirmos como igreja para adorarmos ao nosso Deus e para recebermos da parte de Deus aquilo que Ele tem para as nossas vidas a partir da palavra dEle. Então seja bem-vindo, você pode pegar o link deste culto aqui e enviar para familiares, para o seu PGM, para os seus amigos, enfim, convidar pessoas para juntos estudarmos a palavra de Deus e adorarmos ao nosso Deus. Pode ir aí no chat, deixa aí o seu boa noite, fala aí quem está com você na casa participando deste culto, tudo bem? Eu quero lembrar aos irmãos aqui da nossa igreja e dizer a todos que nos acompanham que nós estamos em campanha missionária. A nossa campanha missionária é um evento, na verdade um período de tempo na vida da nossa igreja em que nós investimos e empenhamos a nossa vida para a obra missionária de forma mais intensa. E neste momento nós estamos fazendo e participando de uma campanha missionária, a campanha de missões BV Nova 2021, cujo tema é Viva o Poder de Transformar. E dentro desse tema, Viva o Poder de Transformar, nós temos um texto que é a nossa divisa bíblica, que aparece aí para você na tela neste momento, está lá registrado na segunda carta de Paulo ao Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, que diz: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, neste espírito que Deus nos dá de poder, de amor, de moderação, que nós todos como igreja possamos engajar-nos, nos engajar os nossos recursos financeiros, engajar o nosso tempo em oração e engajar o nosso testemunho, para testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo e para viver esse poder de transformar, porque o Evangelho é o poder de Deus que transforma o ser humano, que vivifica, que restaura, que resgata. E nós podemos viver isso não só no momento de campanha missionária, mas especificamente, de forma mais intensa, neste momento de campanha missionária na vida da nossa igreja. Então, convido você a se engajar mesmo na nossa campanha Viva o Poder de Transformar. E agora, antes de pegarmos a Bíblia, antes de estudarmos a Palavra de Deus, eu quero convidar você a cantar. Vamos juntos louvar a nosso Deus, você aí na sua casa, eu estou aqui hoje no prédio da igreja, mas vamos cantar. Vamos fazer os nossos vizinhos escutarem a nossa voz louvando e adorando ao nosso Deus. Então eu convido você a cantar aí e desde já pegar aí o seu papel, a sua caneta, a sua Bíblia para estudarmos a palavra de Deus logo em seguida, tá bom? Mas neste momento juntos vamos adorar ao nosso Deus através da música. Do Senhor me vem a inspiração, é louvor do alto do coração.
do Senhor me vem a inspiração. É louvor do alto do coração que me faz viver em adoração em todo tempo. Da palavra vem a revelação que me faz viver em comunhão. Em minha alma uma nova canção em todo tempo. Tu és meu Deus, te louvo. És meu Deus, te amo. Cada dia entoarei um cântico novo, cântico novo. Tu és meu Rei, Jesus, com gratidão eu canto, meu louvor virá de ti na congregação. Como não te adorar? Tu és nosso Pai de amor. Como não dedicar nossa vida em teu louvor? Como não te adorar? Tu és nosso Pai de amor. Como não dedicar nossa vida em teu louvor? Tu és meu Deus, te louvo. És meu Deus, te amo. Cada dia entoarei um cântico novo, cântico novo. Tu és meu Rei, Jesus, com gratidão eu canto, meu louvor virá de ti, meu louvor virá de ti, meu louvor virá de ti na congregação. Espero que você já esteja aí com a sua Bíblia em mãos, a sua caneta, um papel, para estudarmos a palavra de Deus. Você sabe que nós estamos nas quintas-feiras estudando a carta de Paulo aos Filipenses. Nas últimas 2 quintas, o pastor Ednei Gaski trouxe para nós palavras preciosas acerca da palavra de Deus, sobre a paz que Deus nos dá. Uma paz que excede todo entendimento e nós podemos experimentar, desfrutar e testemunhar dessa paz, sem dúvidas nenhuma. E no último domingo, o pastor Ednei meditou aqui junto conosco no texto de Filipenses capítulo 4, dos versículos 10 até o 13, e encerrou lendo o versículo 13, justamente, que fala: tudo posso naquele que me fortalece. Sem dúvidas, como o pastor Ednei nos disse, nos ensinou aqui, esse é um dos textos mais citados da Bíblia.
e também um dos textos mais citados de forma equivocada. Quando Paulo fala tudo posso naquele que me fortalece, como nós aprendemos aqui, Paulo está falando de um segredo de viver contente, de viver satisfeito em Cristo. E o texto que eu quero ler hoje, e estudar e meditar com você na palavra de Deus nessa noite, é a continuação desse texto. É a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 14, e nós vamos ver os desdobramentos do viver contente. Então, a partir do versículo 14 de Filipenses, capítulo 4, convido você a ler comigo, diz assim a minha versão. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos enviam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Uma das coisas mais interessantes que me vem à mente lendo esse texto aqui, é que aqui Paulo está caminhando para o encerramento da sua carta. Ele está encerrando a sua carta. O que eu acho interessante aqui é que nas suas palavras de despedida, Paulo não faz reclamações, Paulo não aparenta estar triste, ele não demonstra desânimo, ainda que ele estivesse preso, ainda que ele estivesse passando por privações de vários aspectos. Paulo, assim como toda a epístola, as suas palavras de despedida também são encharcadas de alegria. E por que Paulo demonstra, assim, tanta alegria nas suas palavras de despedida, mas também nas suas palavras de exortação, de ensino, nas suas palavras introdutórias? Por que Filipenses é essa carta da alegria? Porque o apóstolo Paulo havia aprendido um segredo, como nós aprendemos aqui no último domingo. Paulo havia aprendido o segredo do viver contente. E Paulo havia aprendido o segredo da satisfação em Cristo. E tendo aprendido isso, Paulo está aqui escrevendo aos seus irmãos filipenses, e ele está falando nas suas palavras de despedida, ele procura deixar claro duas coisas. A primeira delas é que Paulo procura deixar claro que ele não está passando necessidade. E aqui há um ponto interessante, porque aos nossos olhos parece que Paulo está sim passando necessidade, porque ele está preso, ele está privado de trabalhar, ele está privado de buscar um sustento, mas ele procura deixar claro para os seus irmãos que não está passando necessidade. Mas ele também procura deixar claro para os seus irmãos que ele não está pedindo ofertas, que ele não escreve essas palavras porque ele está pedindo que aqueles irmãos o ajudem. Ele não escreve baseado por esses motivos, e ele procura deixar isso bem claro aqui nas suas palavras finais que estão registradas no capítulo 4 da carta aos Filipenses. E mesmo Paulo deixando isso claro, aqui no versículo 14, ele diz assim: apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Então Paulo está falando assim: olha, eu não preciso de nada, eu não estou passando necessidade. Ele diz: e eu não estou escrevendo para pedir nada,
porém, vocês, meus irmãos, fizeram muito bem em participar dos meus sofrimentos, em me enviar oferta, em me enviar donativos. Vocês fizeram muito bem. E aqui na sequência do texto, Paulo vai falar por que foi positivo, por que foi positiva essa atitude dos seus irmãos filipenses. É por isso que o título que eu dou para essa nossa reflexão é Razões para Generosidade. Porque o que esses irmãos fizeram enviando oferta para Paulo, enviando Epafrodito, levando donativos para Paulo, foi um ato de extrema generosidade. E Paulo está aqui falando para os seus irmãos filipenses, mas também para nós, as razões pelas quais eles fizeram bem em fazer isso. As razões para generosidade. E essas razões que Paulo apresenta para esses irmãos, também são razões para nós sermos generosos. Porque, de fato, toda aquela pessoa que foi salva por Jesus Cristo, ela passa a viver a sua vida de forma generosa, demonstrando generosidade. Então, há algumas razões para a generosidade, para além da suprema razão, que é o fato de sermos salvos em Cristo Jesus, que é o fato de termos sido resgatados por Jesus, que é o fato de termos sido retirados da lama do pecado por Jesus, de termos sido libertos do poder do mal, do maligno, do poder da morte. Há ainda razões adicionais para sermos generosos, e são essas razões que Paulo apresenta aqui para os seus irmãos filipenses, mas também para nós. E é sobre isso que eu queria falar rapidamente, uma reflexão nesse texto bíblico aqui, algumas razões para generosidade. A primeira razão para generosidade, e ela me vem dos versículos 15 e 16, a primeira razão é porque a generosidade demonstra uma sensibilidade ímpar. Porque o que Paulo fala nos versículos 15 e 16 é que de todas as igrejas que ele havia plantado e de todas as igrejas nas quais ele havia pregado, essa igreja aqui de Filipos havia sido a única que havia decidido associar-se a ele. Tinha sido a única igreja que tinha se associado a ele, participando do seu sustento missionário. Tanto é que Paulo cita um exemplo muito interessante aqui, porque ele fala assim: quando eu saí da Macedônia, e Macedônia era o nome da província onde ficava a cidade de Filipos, Paulo fala assim: quando eu saí da Macedônia, nenhuma igreja decidiu se associar a mim, exceto vocês, exceto a igreja de Filipos. E aí ele cita o exemplo, tanto é que eu cheguei em Tessalônica, ou seja, é importante a gente ter na mente o mapa da viagem missionária de Paulo, porque ele sai de Filipos e vai a uma cidade chamada Tessalônica. E o que ele está falando aqui no versículo 16 é que ele chegando em Tessalônica, logo após chegou uma oferta para ele, enviada da igreja de Filipos. Aqueles irmãos acabaram de conhecer Paulo. Uma mulher de nome Lídia, isso está registrado em Atos 16, havia convidado Paulo e a sua comitiva para ficar na casa dela. Ou seja, aí já tem uma atitude generosa de Lídia. Mas quando Paulo sai de Filipos e chega a Tessalônica, um pouco depois de Paulo chegar a Tessalônica, chega uma oferta missionária que havia sido enviada por aquela igreja de Filipos. E Paulo cita isso. Ele fala: eu estando em Tessalônica, vocês enviaram uma oferta missionária para mim. E ele fala, não só uma vez, mas 2 vezes. Então, a generosidade demonstra uma sensibilidade ímpar. E aqui tem um ensinamento para nós. Esses irmãos são usados por Deus para nos ensinar uma coisa muito importante, de que nós devemos ter sensibilidade para agir de maneira generosa. Em primeiro lugar, para aqueles que têm necessidade. Em segundo lugar, para aqueles que nos abençoam. Porque é isso que Paulo está falando aqui. Que aqueles irmãos o ajudaram quando ele estava passando necessidade em Tessalônica. Mas aqueles irmãos agem de maneira generosa em relação a Paulo, porque Paulo havia abençoado a vida deles.
E Paulo havia abençoado a vida deles com o evangelho da graça de Cristo. E eles, tendo sido abençoados por Paulo, eles se sentiram, nós podemos dizer assim, impelidos a agir de forma generosa com Paulo. Então aqui tem essa lição para nós. Nós devemos também orar e trabalhar, cultivar em nós essa sensibilidade ímpar que nos leva a sermos generosos. É por isso que a primeira razão para a generosidade é que a generosidade demonstra uma sensibilidade ímpar. Mas a continuação do texto vai nos dar outras razões para a generosidade. E no versículo 17 está a segunda razão para a generosidade. Porque o versículo 17 diz assim: não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Então a segunda razão para a generosidade é porque a generosidade resulta em recompensa espiritual. É isso que Paulo está falando aqui no versículo 17. Ele está falando o seguinte: o fato de vocês estarem me ajudando é uma bênção para vocês. Paulo está falando que os seus irmãos filipenses, eles são e serão abençoados por conta do seu coração doador e generoso. Assim como Deus havia sido generoso para com eles, eles estavam levando adiante essa generosidade na vida de Paulo. E Paulo diz: vocês serão abençoados por isso. É por isso que Paulo fala assim: eu estou procurando o que pode ser creditado na conta de vocês. O que está acontecendo aqui é uma coisa muito bonita, porque Epafrodito é enviado pela igreja de Filipos para visitar Paulo, e ele leva na sua mala uma oferta generosa dos irmãos de Filipos para Paulo. E Paulo recebe essa oferta daquela igreja e das mãos de Epafrodito, e ele fica muito feliz, e ele fica muito alegre. Mas ele não fica alegre por causa da oferta em si. Ele fica alegre por causa que aqueles irmãos serão abençoados por demonstrarem doação e generosidade para com a vida dele. É por isso que uma das razões para a generosidade é que ela resulta em recompensa espiritual. Palavras de Jesus que estão registradas em Atos capítulo 20, versículo 35. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 20, diz assim: ajuntem para si tesouros no céu. Não que essa deve ser a nossa motivação de vida, mas de fato, quando agimos de maneira doadora e generosa, nós estamos acumulando lucros eternos. É disso que Paulo está falando aqui. Ele está falando no versículo 17: estou procurando o que pode ser creditado na conta de vocês. Então devemos ser generosos porque isso também resulta em recompensa espiritual. Mas há uma terceira razão para a generosidade, e ela está registrada aqui no versículo 18. Ela aparece aqui no versículo 18. Porque no versículo 18 Paulo diz: recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. E aí ele encerra esse versículo dizendo: são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. A terceira razão para a generosidade é que a generosidade é uma forma de cultuar a Deus. Essa é a terceira razão para a generosidade. É uma forma de cultuar a Deus. Mas antes de eu me aprofundar nesse tópico, deixa eu destacar uma coisa muito bonita aqui para você. Porque Paulo fala assim: eu recebi tudo que vocês mandaram, e o que eu tenho é mais que o suficiente. Aqui tem uma generosidade implícita de Paulo. Porque quando Paulo diz assim, que o que eu tenho, o que eu recebi de vocês, o que eu tenho é mais que suficiente, ele está glorificando a Deus pela generosidade dos seus irmãos. Isso significa que os crentes filipenses, quando o assunto era ser generosa, eles eram muito generosos. Tanto é que Paulo recebe a oferta e diz: o que eu tenho é mais que o suficiente.
Então, aqui também tem ensinamento para a gente da palavra de Deus. Que Deus nos dê esse coração, de quando formos agir em generosidade, que sejamos muito generosos. Porque não é isso que Deus faz em relação às nossas vidas? A Bíblia diz que Ele é poderoso para nos dar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então, devemos agir em generosidade com muita generosidade. Mas outra coisa bonita desse versículo 18 é que quando Paulo diz que o que ele recebeu é mais do que o suficiente, ele está dando a deixa para que os seus irmãos filipenses pudessem investir desse tipo de recurso para abençoar ainda mais vidas. É como se Paulo estivesse dizendo que eu tenho é mais que o suficiente. Então os recursos que vocês me enviam são suficientes para vocês abençoarem mais vidas. E Deus será glorificado através da vida de vocês e da generosidade de vocês. Mas o tópico, o principal do que eu quero dizer nessa terceira razão para a generosidade é que a generosidade é uma forma de culto a Deus, é uma forma de cultuar a Deus. E isso fica claro aqui no final do versículo, quando Paulo diz que a oferta que os irmãos filipenses haviam enviado para ele é uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Aqui Paulo usa uma figura do Antigo Testamento para se referir à oferta daqueles irmãos. Porque lá em Êxodo, Deus dá instrução a Arão para que quando ele fosse oferecer sacrifício, ele oferecesse o sacrifício, mas junto também queimasse um incenso. E aí, o cheiro que ficava daquele sacrifício era assim, aquele cheiro da carne assada, mas também o cheiro do incenso. E essa mistura de aromas era um aroma suave, uma oferta que era agradável, um aroma suave e agradável a Deus. Então Paulo usa essa figura para falar que a oferta daqueles irmãos era uma forma de cultuar a Deus e de adorar a Deus. E mais do que isso, o coração generoso daqueles irmãos, o coração doador daqueles irmãos, era uma oferta agradável a Deus. Deus se alegrava com a generosidade daqueles irmãos filipenses. É por isso que Paulo fala que a oferta deles é um aroma suave e agradável a Deus. Porque generosidade é uma forma de culto a Deus. Quando nós ofertamos a alguém, nós estamos adorando a Deus. E quando eu falo de oferta, eu não quero me referir somente à oferta financeira, a dinheiro. Porque existem outras formas de nós ofertarmos a Deus, e existem outras formas de nós ofertarmos às pessoas à nossa volta. Quando nós ofertamos os nossos ouvidos para ouvir, quando nós ofertamos os nossos braços para acolher, nós também estamos cultuando a Deus, nós também estamos adorando a Deus. E Deus é glorificado através do serviço que empenhamos, através dos nossos braços acolhedores, dos nossos ouvidos atentos, dos nossos olhos que conseguem enxergar e ter sensibilidade para agir em generosidade para com as pessoas. Então, a terceira razão para a generosidade é porque a generosidade é uma forma de cultuar a Deus. E o versículo 19, eu consigo extrair dele a quarta e última razão para a generosidade que eu gostaria de destacar nesse texto. Porque o versículo 19, Paulo diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A quarta e última razão para a generosidade é porque Deus supre os generosos. E é isso que Paulo está falando aqui. Paulo está falando uma coisa muito interessante. Porque Paulo não tem nada, mas o Deus de Paulo tem tudo. E o Deus de Paulo tem tudo e ele age em generosidade para com os seus. Ele age em generosidade para com
os generosos. E Paulo está falando, o meu Deus há de suprir todas as necessidades de vocês em Cristo Jesus. E aqui, eu não sei se você consegue perceber isso, mas aqui há uma promessa maravilhosa da palavra de Deus para nós. Significa que Deus age generosamente para com os generosos, suprindo todas as suas necessidades. E necessidades, é importante dizer, necessidades são diferentes de desejos. Mas o que Paulo está falando para os seus irmãos filipenses é: Deus há de suprir todas as necessidades de vocês. Nós podemos ser generosos. Paulo aqui apresenta algumas razões para a generosidade. Paulo apresenta algumas razões porque a atitude dos seus irmãos filipenses foi positiva ao enviar para ele oferta. É porque a atitude dos seus irmãos demonstra uma sensibilidade ímpar. É porque a atitude dos seus irmãos vai resultar em recompensa espiritual. É porque a atitude dos seus irmãos é um culto a Deus. E é porque Deus age de maneira generosa e provedora para com os generosos. É por isso que nós também podemos ser generosos. É por isso que nós podemos orar a Deus, para que Deus nos dê um coração generoso. E aí, a continuação do texto, o texto finaliza, Paulo falando o seguinte: saúdem todos os santos em Cristo Jesus. E ele fala assim: os irmãos que estão comigo enviam saudações. Eu acho legal isso, porque Paulo termina a sua carta com uma santa ironia. Porque ele escreve assim: todos os santos enviam saudações, especialmente os da casa de César. Paulo não estava preso no palácio. Paulo estava em prisão domiciliar. Mas todos os dias, soldados romanos estavam com Paulo. E Paulo, estando preso, ele estava preso, mas o seu coração não estava. Ele podia estar acorrentado, mas o evangelho que ele trazia na mente e no coração não estava. E Paulo, estando preso, compartilhava do evangelho. E o fato é de que os soldados, a guarda romana que fazia a guarda de Paulo, estava sendo contaminada positivamente pelo Evangelho de Cristo, de forma com que até os da casa de César estavam enviando saudações aos irmãos filipenses. Isso é muito maravilhoso, porque a generosidade dos irmãos filipenses para com Paulo estava colaborando para aquilo que era o objetivo maior da vida de Paulo e que era também o ministério que Jesus havia confiado a Paulo. O ministério que Jesus havia confiado a Paulo era o ministério de proclamar o evangelho aos gentios. E era isso que Paulo estava falando e fazendo. E a atitude generosa dos filipenses para com Paulo estava levando o evangelho ao progresso, estava fazendo com que o evangelho avançasse. E aqui há uma quinta e última grande razão para a generosidade, é que o nosso coração doador e o nosso coração generoso é uma forma de avançarmos o reino de Deus, é uma forma de participarmos daquilo que Deus está fazendo no mundo, que é resgatando e reconciliando com Ele todas as coisas. Então, que Deus nos dê um coração generoso. Essa é a oração que eu faço por mim e por você. Que Deus nos dê a experiência da generosidade, para assim nos tornarmos participantes daquilo que Ele está fazendo no mundo. Para assim nos tornarmos também generosos. Eu quero orar com você e por você neste momento. Convido você a fechar os seus olhos e a se unir a mim em oração neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela oportunidade que temos de aprender da Tua palavra. E acima de tudo, Deus, obrigado, Pai, pela Sua atitude de generosidade, nos resgatando,
nos redimindo, nos salvando em Jesus Cristo. Obrigado por enviar Jesus Cristo e obrigado pela salvação que desfrutamos nele. Senhor, nós suplicamos ao Senhor com um coração humilde, que o Senhor em misericórdia nos dê desse coração generoso que o Senhor deu a esses irmãos filipenses, que o Senhor também nos dê. Que o Senhor nos dê a oportunidade, a graça e o privilégio de nos tornarmos participantes daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra que nos ensina que a generosidade também é um caminho para vivermos o poder transformador do Evangelho e para proclamarmos o Evangelho transformador, a vida transformadora que o Evangelho traz. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. E neste momento eu oro também pela Tua igreja, por aqueles que nos acompanham online, que a Tua paz vá e invada os lares que nos acompanham agora. Que a Tua igreja seja invadida pela paz que Paulo escreve aos Filipenses, que excede todo o entendimento, que livra da ansiedade, da angústia, e que não importa os dias se são bons ou maus, o Senhor está conosco, e a Tua paz, o Deus da paz, nos guarda. Obrigado, Senhor, porque podemos sentir o Teu abraço, o Teu cuidado e a Tua guarda sobre as nossas vidas. Que a nossa resposta seja uma vida de devoção ao Senhor e de generosidade para com todos. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Até a próxima programação da nossa igreja, online ou presencial, seja como for, esteja junto, para juntos aprendermos mais sobre sermos generosos e sobre vivermos o poder de transformar. Que Deus te abençoe. Tchau.